Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, nós aqui novamente juntos, para mais um dia de leitura. 11 de janeiro de 2026 e o livro é 365 Hábitos Poderosos e Simples, ressaltando é simples, Então, todos podemos fazer. Então, bora aqui juntos? E, naturalmente, agradecendo antes, aos inscritos no canal, agradecendo também aqueles que estão aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou Gislaine Abadia, sou fisioterapeuta, sou terapeuta. Meu canal, Vamos Ver Quem Ama Mais, ele carrega esse propósito, num sentido competitivo ao outro? Não, a si mesmo. Então, melhorando nossos hábitos, o mundo que a gente enxerga lá fora melhora, pois somos o próprio observador e manifestamos aquilo ao qual colocamos foco. Então vamos focar no simples, pois é a partir do simples que o complexo se faz com maestria, pois nós vamos dando ordem aos caos que ainda estão aí, maquinando de alguma forma o nosso entorno. Para o quê? Para o nosso mal? Pois se Deus permite que o caos venha, é justamente para darmos ordem. E, de modo inclusive individual, cada um extraordinariamente faz o seu melhor. Então, bora todos, Então, hoje, dia 11 de janeiro de 2026. Acredite que é responsável pelo próprio destino. Hal Elrod. Pessoal, desculpem se eu não estou conseguindo pronunciar, da forma correta. Tem H-A-L. Elrod. Hal Elrod, vou ler assim. Autor do livro O Milagre da Manhã, editora best-seller, escreveu: a partir do momento em que assumimos total responsabilidade por tudo em nossa vida, nós reivindicamos o poder para mudar qualquer coisa em nossa vida. O que isso quer dizer? Que, independentemente da sua classe social ou das circunstâncias em que vive, você deve assumir o que de melhor pode fazer para conquistar o que deseja. Não culpe a economia ou as pessoas à sua volta, traga o problema para você e tente solucioná-lo da melhor forma possível. Acredite, muitas pessoas têm privilégios e boas oportunidades, mas não podem não ter a garra de um cidadão que não teve tantas regalias em sua vida. Se tiver vitórias, trace o próximo objetivo e siga em frente. Se tiver derrotas, aprenda as lições e tente novamente. Sim, acredite que é responsável pelo próprio destino. É uma leitura assim indispensável, pessoal? A autonomia que Deus nos deu, da vida, ser aí vivida de fato, e mais do que na sobrevivência, nós vamos compreendendo aos poucos o que é isso. Eu aproveito aqui a deixa da leitura, e uma primeira inspiração que vem a partir dessa leitura é: quantos de nós nos deparamos com momentos, circunstâncias não tão boas, que no sentido da dor mesmo, propriamente dita, algum desconforto, sofrimentos, os mais diversos, nos deparamos com algo tão ruim que nos remete tristeza, e nós vamos desenvolvendo aí a partir dos sentimentos primitivos, citando aqui dois deles, tristeza e medo. Então vamos citar aí esses dois. E se são sentimentos primitivos, eles vão nos remeter, inclusive, outras emoções elaboradas a partir dele, E a partir, inclusive, daquilo que nós reagimos diante da vida com o que nos acontece, e que não sendo tão bom assim, não sendo uma satisfação, eles devem ser encarados de frente. Porque todas as vezes que a gente dá as costas para algo que chegou até nós, se nós damos as costas, nós não estamos de fato, vendo, vamos colocar essa analogia, logo isso pode tomar conta da gente.
Então, tudo aquilo que a gente não quer colocar consciência, ou seja, se eu dou as costas, simplesmente é que por hora, pode ser sim que por hora a gente tenha optado, né, dar as costas porque é um tanto difícil. Mas acredite, se nós vamos lá e adquirimos coragem, mesmo que a modo gradativo, uma coragem que aumenta a cada dia mais, nós vamos nos desvencilhando desse medo que nos incapacitava por hora e permitindo sentir e observar que aquilo vai se transformar com o nosso próprio esforço, sem jamais imputar ao outro, mesmo que o outro tenha nos causado algo. O que nós admitimos acontecer na nossa vida, e mesmo a modo inconsciente, tá? Vejam o quão grave isso é. É tudo propósito divino, nossa centelha equiparada com Deus, sendo manifesto através da individualidade de cada um, que já consegue viver e ir se apaziguando aos poucos. Então nós somos seres, né, que eu costumo dizer, somos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas em diversos contextos aí, provamos a cada dia que estamos muito longe dele. Como? Longe dele dentro de nós. Então, se estamos procurando Deus fora, é sinal de que ainda não enxergamos ele dentro de nós. E estamos equivocados, porque no fundo, nós só encontramos Deus dentro da gente. E analogamente, inclusive, a essa responsabilidade. Quando adquirimos a autorresponsabilidade, ou seja, próprio nosso, só depende de nós. Temos a responsabilidade, né? Logo, as verdades começam a vir. E se existem verdades, aí sim, houve uma aceitação. E é uma aceitação de continuar ali, em medo, em tristeza, em sofrimento? Não, muito pelo contrário. É por isso que muitas pessoas gostam desse jargão, né? Aceita que dói menos. Sim, gente, aceita que dói menos. Se você aceitar um sofrimento hoje, não é para dizer que você tem apego a ele, muito pelo contrário. Pois aquilo que você dá às costas vai te dominar e apegado você está de modo inconsciente, porque está atrelado àquilo, está emaranhado naquilo. Tudo que você dá às costas, no fundo, é um paradoxo, você está se submetendo àquilo, porque vai te controlar de modo inconsciente. E acredite, o humano, ele vem para desenvolver suas melhores emoções aqui na Terra, e não dando conta destas questões que o paralisam, porque por hora a tristeza pode ser tamanha, né? Pode dirigir aí questões que vão te levar a uma depressão, vão, na verdade, depletar todo o seu organismo. Se Deus deu o livre-arbítrio, naturalmente você vai compreender esses códigos de ensinamento. Então, a maçã que você mordeu, esse arquétipo diz da consciência que se eleva para além das exigências do inconsciente, porque o inconsciente nos exige o tempo todo. Então nós amamos Deus dentro de nós, não é por uma devoção ritualística cega, é porque nós sabemos que somos parte dele, né? Então, muitas pessoas revoltadas com Deus, né, que querem causar ódio, pânico na sociedade, que está aí nessa questão de desconstrução, ou então quer colocar tudo comum a todos. Gente, como algo pode ser comum a todos para além do amor? Não tem como, é só o amor que é comum a todos. Então, esses ismos que existem por aí, querendo dizer que aquele que acorda às 5 da manhã, ele angariou méritos para um recurso indizível financeiramente. Ok, parabéns a ele, meus parabéns. Então, sorte não existe. Vocês estão compreendendo o que eu quero dizer disso, né? Vou ser mais clara. E aquele que acorda 10 da manhã, 11 da manhã, que bom, ele também usou o seu livre-arbítrio para isso, né? Mas, e se ele fizer isso o mês inteiro? Onde ele estiver empregado, ele é mandado embora. Ou se ele for o próprio patrão, acabou a firma. Mas, sobretudo, não estou aqui julgando, mas aquele que decide ficar até tarde na cama,
Se o recurso dele for diferente daquele que acorda cedo, gente, já dizia nossa vozinha, né? Nossos ancestrais. Deus ajuda quem cedo madruga. Quer sabedoria maior que essa? E também não tô aqui colocando perreps no horário que cada um decide dormir ou acordar não, tá, pessoal? Cada um sabe a forja que vivem na vida, tá? Cada um sabe disso. Estou aqui caracterizando sempre, né, de modo didático para que seja compreensível a todos. E nada melhor do que uma relação assim, que às vezes é até um tanto metafórica, porque é a compreensão de todos. Então isso aqui eu diria que é até um modo soberano de explanarmos aquilo que a gente quer, né? Aquilo que nós desejamos. Então, o que nós desejamos? O entendimento, pessoal. Então, sim, aquele que vai chorar no final do mês e diz respeito ao cebolão que recebe, quem nunca ouviu isso, né? Será que esse cebolão não é para mostrar para ele que ele tá muito de mimimi, muito de chororô? E então ele quer, na verdade, os céus, né? E a terra. Mas, né, só que ao venha a nós, ao vosso reino nada. Aí citei, inclusive, aqui é fluido, tá? Fluido. Outra frase que foi muito ouvida pela maioria de nós, eu diria, aqueles que estão na mesma geração que eu, né? Então, inclusive eu lamento, porque muitos da geração, só que não lamento não, né, porque na verdade tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, vamos lembrar isso, aqueles que, da geração de agora, que não tem muito respeito aos seus pais, aos seus avós, que julgam eles, né, como sendo velhos, ultrapassados, aqueles que não honram os seus ancestrais, de fato, não honram nem mesmo a Deus dentro deles, né? Então, é um tanto triste, inclusive, e mais do que triste, isso se torna até medonho. Então, mais do que triste, é medonho, para as variáveis aí dos sentimentos primitivos, né? E o que é medonho, Gi? É medonho porque muitas pessoas, né, os jovens dos dias de hoje, não estou generalizando, aliás, muito pelo contrário, tudo é muito dual, né? Então, assim como tem jovens mal educados, e foram mal educados justamente pela geração dos seus pais, né? E nesse processo, tem também do outro lado, jovens prodígios, que já complementam aí a sua vida diária naturalmente, uma quarta dimensão, e inclusive vão passar muito bem para a quinta dimensão, pois eles serão os adultos, né, aí dessa geração futura, muito em breve. Então tem muitos jovens que são verdadeiros prodígios. Então aqui não é sobre generalização, é sobre aproveitarmos o gancho de tentarmos nos melhorar. Então algo que é comum a todos, você que é maior do que a impregnação do Pai que nos mantém aqui, né, constantemente em vida, é o amor incondicional de Deus, né? É o amor devocional de um Jesus Cristo, um Buda, um Krishna, o amor devotado à humanidade, que faz com que esse amor do Pai, o Deus Criador, a fonte que tudo nutre, perpetue esse amor. Eles cada vez mais tentam fazer com que a gente enxergue o amor de Deus. Então, o que é comum a todos nós, que devemos sim dar muito valor? O amor. A partir do amor, tudo se constrói. E ainda que você tenha que destruir algo aí dentro, né? Porque muitas vezes é isso que acontece. A transmutação acontece, né? A forja, né? Da pedra bruta ao ouro e quiçá a pedra filosofal, para aqueles que já compreendem isso. É justamente deixar Deus reinar dentro de nós, né? Então, qual a lapidação? Qual é a lapidação ali? A manipulação do oleiro no jarro de barro deve ser feita ainda aí no seu ser, né? Para você se recordar que se algo está triste ou algo te causa medo, não valoriza esses pânicos. Observa com honestidade, não dê as costas. Se você dá as costas, esse tipo de emoção te empurra
te empurra sem você ter conhecimento, porque você está de costas. E você observando, né, ansioso para sair disso, nunca vai dar conta. Naturalmente ele vai te empurrar por um penhasco e você vai se precipitar, querendo viver um futuro. Então quem dá as costas para o medo, quem dá as costas para um trauma, ao invés de integrá-los com uma emoção mais elaborada, porque essa é a forja, é a transmutação. Então quem, né, ao invés de se deixar a forja, se lapidar, se limpar, se purificar, porque somos também energia e nenhuma energia no universo se perde, tudo se transforma, nós também devemos nos transformar. Então, portanto, encare de frente as suas tristezas, encare de frente os seus conflitos, os mais diversos. Coloca inicialmente desde lá de família. Se você começa a resolver suas questões familiares, naturalmente todo o resto vem por conseguinte, fluindo. Mas se você ainda tem um papai, uma mamãe, e quer um exercício muito bacana, para quem ainda não compreende isso, e acha que a gente está romantizando, né, a sua dificuldade, escuta bem, ser de luz. Aqui também há outro ser de luz. Eu não estou romantizando seu sofrimento. Às vezes é você que está apegado a ele, pois, repito, quando você não quer olhar, ele te domina. Pois ele vai ser o cerne das questões que você vai espelhar no entorno. E se você tem um sofrimento por hora e deixa com que... e você não o encara de frente, ele vai crescendo igual uma bola de neve. Então pega aqui, olha o que eu costumo colocar, porque eu já passei, aqui eu não falo de nada que eu não tenha passado. Sou humana, né? Então não falo de nada que eu não tenha passado. Quando a gente realmente fala e faz, é diferente. Estamos deixando aí um legado. Então, na vida é sobre isso. Se inspire em pessoas idôneas, tá? E mais do que isso, com ações altruístas, tá? Então, vamos, afinal, aqui trazer um simples exercício para você que... Pessoal, não é momento, não é ocasião, mas só para você compreender, porque muitas vezes, né, diante ali de atendimentos terapêuticos, meus próprios pacientes dizem: poxa, mas você parece tão jovem, você já passou por isso? Ixa, não vou nem te contar, porque eu não me dou bem como vítima, mas eu sim, eu sei esclarecer o que eu passei, porque eu dou valor em cada sofrimento que eu tive. Gente, eu dou valor em cada sombra que eu fui me auxiliando, né? Que essas sombras me auxiliaram a me iluminar. Deixa suas sombras te iluminarem também. Nada é ao acaso. Então eu passei por coisas assim, ó, que eu nem vou falar aqui nesse vídeo, não. Tudo que você for pensar mesmo, tá? Porque outro dia desse eu tava até observando, já fiz N cursos, os quais eu colocava em prática. Então, para eu passar pra frente, porque eu não costumo usar de hipocrisia ou demagogia, né, aquele lema aí, né, incutido em algumas pessoas que ainda não compreenderam. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não pode ser assim. Então aqui falo de coisas realizadas em minha vida e que foram maravilhosas, porque a questão não é só o que você vai achar do que eu estou falando, porque eu nem tão pouco, gente, com todo respeito, não estou preocupada com o que ninguém vai achar de mim. Estou preocupada com Deus dentro de mim. O que eu faço comigo mesma quando ninguém está olhando, porque Deus está comigo. E esse nunca vai sair de mim, depois que eu descobri que Ele está aqui. Naturalmente, vocês acham que eu vou fazer algo deixando a autorresponsabilidade dirigir minha vida? Vocês acham que eu vou querer procurar meios de me precipitar, né? Então, gente, vamos tomar cuidado. Auto lá, né? No seguinte sentido, autorresponsabilidade, né? Autocura vem. E depois que a autocura chega, o autoamor pode ser compreensível na sua vida. Então, quantas pessoas estão aí em questões terríveis porque ainda não adquiriram isso que é sagrado, o autoamor. O autoamor permeia várias nuances aqui que a gente pode discorrer depois, mas ele vem justamente a partir disso.
Então, uma vez que você é a sua própria forja, você pode atestar ela, né? Gente, então, bora lá, né, para não ficar tão comprido. Qual é aqui a reflexão maior que eu quero deixar? Tudo que um humano pode, o outro pode. E mais do que isso, você pode coisas que ainda outros não puderam, porque você é um indivíduo. Se você deixar Deus dominar a sua vida, dominar seu ego, por mais que por hora ele fique ali doido, né? Nossa, não acredito. Porque o ego, ele acha que ele vai morrer se você deixar Deus te dominar. Ele faz você criticar o outro, ele faz você julgar o outro. Então tudo, vamos lembrar, o mundo é um retrato, é um reflexo seu. Tudo que você julga ou culpa o outro tem dentro de você. Tudo que você critica no outro, que ele tem capacidade de fazer e você não tem, é uma doença sua, é uma sombra sua, é um trauma teu, é um medo, é uma culpabilidade, é um auto-julgamento, é uma autopunição, né? Então pare de se punir, dê-se ao luxo de ser o seu melhor. E aqui se nós falamos para começarmos pela questão de papai e mamãe, então, o comunicado maior do vídeo de hoje: acredite que é responsável pelo próprio destino. Você é o responsável pelo seu destino. Para de mimimi. O que é esse mimimi? Para de culpar papai e mamãe. Ah, papai fez isso comigo. Gente, pode ser que... Porque infelizmente é dado ao humano, né, o arbítrio. E ele está atrelado a questões nos efeitos das causas lá de trás. Então, muitas vezes, você vê em famílias de contextos não tão bons, vocês estão apenas revivendo. Às vezes você sente algo de um ente querido que você não sabe nem explicar. Putz, está aí, né? Então, são as vidas que vêm e vão, né? Então, se você está envolvido num contexto familiar que ainda não admitiu gratidão profunda ao teu pai e à tua mãe, entra nisso e trata, independente do que eles tenham te feito. Ninguém aqui no mundo, humanamente falando, tem vida perfeita. Então não se vitimize quanto a isso. É dolorido? Procura, busca recurso para auxílio, porque enquanto você deixar esse peso no seu coração, ele vai agir como uma verdadeira bigorna, tá? De 3 toneladas. E essa bigorna não vai deixar você fluir com o que almeja, e sim com aquilo que você consegue ser. E o que você consegue ser é aquilo que você sente. Então, se há peso no teu coração, trata. Aí você pode falar assim comigo: mas Gi, não, então, eu fui abusada. Gente, existem N abusos. Abuso físico, né? Não vou aqui falar o nome propriamente dito, mas vocês já me compreendem. Então, abusos indizíveis. Abuso físico, abuso psicológico, né? E a partir daí, várias as nuances. Mas deixa eu te falar, não se vitimize. Deus, ele não coloca algo nas suas costas que você não saiba carregar. Pois você que pediu isso, mesmo não se lembrando. Então vamos fazer um adendo? A roda viva de Sansara, junto aos véus das ilusões, estão aí. Com outros nomes, para quem enxerga que tudo está para o bem, ele já identificou que o nome disso é graça e misericórdia. Se Deus, né, não permite que você se relembre de um passado engendrado em trevas que você causou, hoje você, por hora, é vítima, não seria isso? Então eu digo, não se vitimize. Trabalhando com a espiritualidade há 11 anos, é simplesmente simples compreender que nada chega até você por acaso. E se você ainda cultiva constantemente formas de elaborar com que você se amarre cada vez mais nestas questões que não sabe enxergar, que reluta em não enxergar, elas estão, né, potencializando uma zona de conforto totalmente desconfortável. E por mais que todos os dias essa zona de conforto se abale, porque eu vou até falar com você, você já viu que aquilo que você luta contra é o que vai te favorecer no futuro? Isso aí eu tenho certeza. Você já viu que aquilo que você luta contra te mantém cativo? Você tem peso, você carrega um peso, são os grilhões, né? Então sabe aquela corrente no seu tornozelo arrastando uma bola? Até quando você vai ser escravo dos seus traumas? Até quando? Pois o humano, a bem da palavra, ele começa a obter mecanismos de defesa, né, meios melhor de conviver em sociedade, desde intraútero. Então, aí
por vindouro uma psique daquele bebezinho, que, óbvio, ele não vai ter arcabouço mental inicialmente para lidar com aquilo, e um dia vem deflagrado. E mais do que lidar com a área espiritual, é com a psique humana. Então, sou apômetra, captadora psíquica. Quantas vezes o humano, ele já está aí na vida de adulto e vai compreender aquilo que lhe aconteceu na pequena infância, né? E mais do que isso, intraútero mesmo. E para além disso, né? Aí já entramos no lado espiritual, às vezes em outros meandros de vida, tá, gente? Então, vamos só agradecer a tudo que nos acontece. E quanto a teu papai e a tua mamãe, até aqueles que acham que não tem nada contra eles, têm. Por quê, gente? Vamos lembrar da pontinha do iceberg? O que a gente enxerga, né? Até ali, ó, a superfície do mar, do oceano, é uma pontinha do iceberg. E o iceberg é bem maior lá embaixo. O seu inconsciente é isso. Relevante é compreendermos o porquê não enxergamos algumas coisas como elas são. E nós o quê? Nos emocionamos com os gatilhos que o externo nos causa. Porque subconscientemente está ali guardado o teu trauma. Enquanto você não colocar vazão em tratar ele, ele vai te dominar. Então, o nosso inconsciente nos domina, né? Vamos observar nossas sombras, vamos observar os nossos traumas, os nossos motivos de medo, de culpa, de vergonha, de auto-julgamento, ou isso tudo voltado ao outro, como um propósito de vida. Pergunta, Deus, qual o propósito disso na minha vida? Qual o propósito desse pai que já fez isso comigo? Qual o propósito dessa mãe que já fez isso comigo? E os pais dos pais, desses nossos pais, vêm perpetuando. Então, seja corajoso ser, honra eles, os teus pais, pois se você sofre com eles, eles já muito sofreram com seus avós, e com os bisavós, e os trisavós, né? E além dos tetravós, quem sabe você não começou isso lá atrás. E é por isso que você pediu para estar aqui encarnado neste exato momento de transição planetária. Para aproveitar aí esse amor ressoante. Gente, nunca se conversou tanto em espiritualidade, né? Então antes, quando conversávamos disso, éramos o quê? Queimados vivos em fogueiras. Ou quem sabe, vamos lembrar, né, o Circo dos Horrores? Pessoal, quando não havia TV, a humanidade ria, se regozijava em ver o quê? Os gladiadores sendo engolidos por feras, né? Se fosse só engolido, assim como um desenho, até seria bom, pois a gente assistia as feras mastigarem eles. E gostávamos. Então eu falo com você, recolha-se às suas necessidades. Isso aqui vai com amor e luz, mas deixa entrar, porque você tem um arbítrio livre nesse sentido, mesmo que não compreenda. Não é tirado o livre-arbítrio de ninguém, mas aquilo que te chega, você deve escolher. Quando você se recusa a escolher, uma escolha já foi feita. Vou repetir, até para aquele que está com medinho de cuidar da sua própria vida, no que veio fazer de fato, está perdendo tempo aí no mundão externo, até este, quando escolhe não escolher, essa de fato já é uma escolha. A Kabbalah, inclusive, traz o seguinte: escolhas são algo muito importante na vida de todo indivíduo. E muito para além do conhecimento aí do judaísmo, simplesmente, é o povo judeu essênio, que vem, né, da árvore genealógica de Mãe Maria Santíssima e São José, pai de Jesus. Ou José, né, que muitos não gostam de trazer o São por conta de separação religiosa. Que besteira, né? O nome já diz besteira, mas enfim. Então, para aquele que ainda está separado, nós também podemos aqui falar mais do que São José, José, pai de Jesus, né? Quem sabe lá atrás, Mago Merlin, e mais do que isso, a doce presença dele, que ensina que magia no fundo, ela é mais do que um poder alquímico, é deixar Deus trabalhar na sua geometria sagrada. Então ela está para além da biologia,
da bioquímica, da biofísica comum que o humano conhece e se faz valer dela nos entendimentos didáticos. Ela é uma alquimia feita perfeita, né? Então, São José é aquele que agora, inclusive, é regente, né, de um dos 7 raios principais, os 7 raios cósmicos da grande fraternidade branca, o raio violeta. Então, nosso amoroso Saint Germain. E aproveitando aqui só essa deixa, né, do sincretismo aí religioso com o catolicismo, que seja São José para você também, que pelo contrário do exemplo que eu citei, você já gosta que seja chamado assim, né? Então, que seja a Sagrada Família, deixa, né, mãe, pai e o filho trabalharem em você, porque naturalmente isso é um favor maior a quem? A você mesmo, e é Deus que possibilita isso, de acordo com a sua abertura. Então, gente, nada foge do pedir e obtereis. Por isso, o seu poder de escolha é muito importante. Você escolhe constantemente, você escolhe a música que ouve, se é aquela que cria coisas melhores ou é aquela que destrói, porque ela é vibração. Você escolhe constantemente a comida que ingere. Então você decide até quem, quais as empresas, né, detentoras do poderio do mundo ajudar, ou o que se conspurcar por dentro, porque a indústria alimentícia, né, e mais do que isso, a farmacêutica é totalmente conspurcada. Então você é um hipocondríaco, ainda não fez as suas equivalências de elucidação, porque propriamente dito, o jejum, ou seja, ficar sem comer nada, é equivalente a eliminar células inflamatórias, toxinas, doenças do seu próprio corpo. Cuidado com que você se nutre aos 5 sentidos, na equivalência de que vai potencializar ou prejudicar seu 6º sentido, sua glândula pineal, que ela é como se fosse um radar de Deus nas coisas. Como está seu radar? Então, a melhor escolha em autoproteção é essa, é enxergar Deus dentro de você. E você verá que até os decretos, até suas orações para autoproteção serão aprimorados no sentido consciencial. Então, acredite, que é o responsável pelo seu próprio destino. Então, gratidão a todos que estiveram aqui até o momento. Muito amor e muita luz nos caminhos de todos. Excelente domingo, excelente início de semana. Namastê.